Essa regrinha no inglês vai te ajudar em 95% das vezes e vai facilitar muito o teu entendimento para que você pronuncie algumas palavras da forma correta. Vamos junto, vamos para cima, seja muito bem-vindo, speaker. Vamos para mais um vídeo aqui nesse canal. Já deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho. Ready, set, let's roll! Olha só, uma regrinha muito simples no inglês que vai te ajudar na grande maioria das vezes quando você ficar em dúvida entre palavras parecidas ou até mesmo palavras que você olha e você fala como é que eu vou pronunciar essa palavra, como é que eu digo essa palavra. E essa regrinha é a regrinha do Silent E ou Magic E. A letrinha E mesmo, a gente tem essa regrinha no inglês que a gente fala Magic E ou Silent E, o E silencioso. Apesar dele existir no final da palavra, ele não é pronunciado. E, detalhe, quando tivermos esse ezinho no final de muitas palavras, ele vai alterar a forma como você vai pronunciar a vogal que existe nessa palavra anterior ao E. Então eu vou dar um exemplo muito simples já, alguns exemplos para você entender, mas eu preciso que você entenda antes uma outra coisa. As vogais no inglês, nós dizemos que existe a vogal longa e a vogal curta. A vogal longa é quando você pronuncia de fato aquela vogal da forma que a gente fala ela no inglês. Por exemplo, A, E, I, O, U em inglês, nós falamos A, E, I, O, U. Então, se dentro de uma palavra você, quando pronunciar uma palavra, como por exemplo, made, de fazer, de ter feito, made, né? É o passado de make. I make, I made. Eu faço, eu fiz. O made, perceba que o A, M-A-D-E, made, o A nós estamos falando como A. Então, A, I, E, O, U. Você está pronunciando a letra A da forma como de fato é pronunciado a vogal em inglês, A. Então, made quer dizer que esse A é uma vogal longa. Tiago, mas tem o E no final. Esse já é um exemplo do Silent E, do Magic E. Você não fala made, você fala made. Você para no D. Você não vai falar made, nem made. Porque A, I. Você não vai falar made, você não vai falar made, você não vai falar made. Você vai falar made. Você para no D, made. O D, ele é silencioso e por existir esse E no final, como eu falei, na vogal longa, ele faz com que o A se torne a vogal longa, A. Então você vai realmente falar dessa forma. E nós temos a vogal curta. A vogal curta é quando, normalmente, você não tem o E no final da palavra, e você não vai pronunciar a palavra exatamente como a vogal é pronunciada. Exemplo, can, de poder, I can, C-A-N. Olha como nós pronunciamos o A, can. A gente não fala can, a gente fala can, porque é o C-A-N. Agora, se você colocar um E no final, vira cane. Mas olha como a gente para no N, no cane. E por existir o E no final, nós temos a vogal se tornando longa. Tiramos o E, can, e nós teremos a vogal curta. Essa é a regra. Sempre que você tiver o E no final, ele é um silent E, em palavras ali de duas sílabas principalmente, e você vai pronunciar a vogal anterior da primeira sílaba como vogal longa. Se você não tiver o E no final, a vogal provavelmente vai ser falada da forma curta, que é diferente do A, E, I, O, U. Vamos para alguns exemplos que você vai perceber como fica simples você entender. Você tem can, se você coloca o E no final, vira cane, mas você para no N, cane, o E é mudo, silent E, e a vogal ela sai de curta, de can, para longa, cane. Porque, de novo, A, I, E, O, U. Olha o som da vogal longa, A, cane. Então você utilizou com o E no final, o E mudo, vogal longa. Tira o A, tira o E do final, can, C-A-N, I can, C-A-N, I can, vogal curta. Outro exemplo, read, ride. Então você tem read, R-I-D, olha como a vogal ela é curta, read. Você fala read, id, read. E se você coloca o E no final que continua mudo, que é o silent E, ride, de dirigir, ride. Então você tem o I agora como uma vogal longa. A, I, I, ride. E você mantém o E mudo, beleza? Alguns outros exemplos. Hid, hide.
Mesma coisa. Quando você colocou o E no final, a vogal se tornou longa. Você tira o E do final, ela se torna curta em relação ao I. Hid, hide. Tim, time. Tim, sem o E, vogal curta. Time, vogal longa, com o E mudo também, o nosso Magic E. Us, nós. Use. Olha só. Us, use. Colocou o E no final, continua mudo, ó. Use, use. Você não fala use, você fala use, mas o U se torna longa e você muda para a forma exata como a gente pronuncia a vogal. Outros exemplos. Quit, quiet. Quit, quiet. Not, note. Not, note. São palavras diferentes e quando você coloca o E, muda a pronúncia também. Mad, made. Mad, made. Pet. O seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu bichinho de estimação. O seu pet. E se você coloca um E, vai se tornar Pete. Olha só, Pete, o nome de alguém, Pete. E você fala Pete, você para no T, você não fala Pete, você fala Pete. Mas o E se tornou longo na primeira sílaba. Pet, Pete. Cut, de cortar. Cute, cute, de fofinho, de bonitinho. Cut, vogal curta. Cute, vogal longa. Lembra? A-I-E-I-O-U. You. Cute. At place, at somewhere, em algum lugar. Ate. Ate, passado de eat. Ate. Ate. Mesma coisa. At, ate. Além disso, palavras terminadas em C, unissilábicas, e em G, por exemplo, Mac, Mac. Se você colocar um E no final, vai virar maze. Olha, perceba que eu não falo maze, eu falo maze. O E é sempre mudo, é o silent E, é o magic E. O que vai mudar é, ele existindo no final da palavra, ele muda a vogal anterior, de curta para longa. Então, Mac, maze. Hug, de abraço, hug. Hug, nós colocamos um E no final, vai se tornar huge. Huge, de algo grande. Huge. Hug, huge. Perceba que é uma regrinha muito simples, mas é uma das regras mais poderosas que vai funcionar em 95% das vezes, raríssimas exceções. Quando você tiver uma palavra curta, ali de 2 sílabas ou monossílaba, e você colocar o E no final, ele se tornar um silent E, ele vai alterar a vogal longa para curta, ou se for unissilábica e você colocar ali depois do C e do G, na grande maioria das vezes também isso vai acontecer. Começa a treinar, procure outras palavras e perceba essa diferença. Pesquisa aí na internet o silent E, você vai entender melhor, talvez com muito mais exemplos, e você vai perceber para você treinar e repetir. Treine o que eu te passei aqui também, repita em voz alta, fale com você mesmo, porque isso vai fazer toda a diferença nos teus estudos. Maravilha? Show de bola? Vamos junto, vamos para cima, seja consistente, intencional, viva o processo de aprender uma língua, que a sua fluência no inglês aqui comigo vai se tornar algo natural. Um forte abraço, see you later!